Oi, gatinhas, tudo bem? Hoje estou aqui para iniciar o primeiro episódio da série. Então bora lá, gente, é aquela loucura de infância. Esse aqui é o primeiro episódio, então vamos lá. Eu vou contar uma história, gente, que foi lá na fazenda, na verdade. As primeiras que eu vou contar vai ser na fazenda, mais ou menos. Bom, nesse dia, era de manhã ainda, tá? Tava de tarde. Prontinho, gente. Tive que voltar no início. Descobri o problema. Tinha acabado porque eu tava com a internet da minha avó e eu tô em casa. Na minha casa. Tá, então bora lá. Então, gente, aí era de tarde, ainda, mais ou menos eram umas 11 horas da manhã, né? E eu tava lá, na fazenda. E a fazenda era do Wild, do primo da minha mãe, é o Wild. Então, eu tava lá de boa, tipo, de boa lá, brincando pela mata, andando pela mata, correndo pela mata. E nessa época, gente, eu não sei em que ano era, mas eu tinha uns 5 anos por aí. Eu tinha uns 5, 6 anos. Era por aí, uns 5, 6 anos. Tá, e agora eu tenho 9, né? Então, tipo, passou já uns anos. Bom, ok. Mas eu me lembro perfeitamente dessa história. Bom, gente, e tipo, aí lá, eu tava andando até que eu fui na casa que ela é perto de um lago, ela é tipo a casa dos fundos. Tem a primeira casa, que fica perto do rio, né? O rio que a primeira casa fica é perto de um rio onde tem bastante cobras. E a casa lá dos fundos fica perto de um rio que tem peixe-piranha. E lá, o meu primo tava pescando. E o que eu tava fazendo? Eu tava indo lá. Eu tava indo atrás... Ai, morri pela primeira vez. Tudo bem. Tava indo lá. Mas, gente, eu não encostei. Tá, mas tudo bem. Ok, eu tava indo lá, gente. Lá atrás do meu primo, né? Do Lucas. O nome do meu primo é Lucas. Bom, aí eu tava lá. Até que... Quando eu me deparo com ele lá, né? Quando o Lucas tava lá pescando, eu fui atrás. E o que Deus disse? Bom, nada, porque ele tava pescando no rio com peixe-piranha. E o Lucas, ele é doidão. Ele é doidinho. Então, gente, o Lucas tava lá, né? E eu fui atrás, desci a escada lá, né? É porque, gente, a segunda casa, ela é bem altinha. Aí você tem que abrir um portãozinho, descer a escada pra ir lá pra baixo, onde tem mato, cavalo e o rio de peixe-piranha. E aí, eu desci a escadinha, né, de boinas, na lagoinas. E foi lá o que aconteceu. O Lucas estava se preparando para entrar no rio de peixe-piranha. E aí, como eu era meio sonsa na época, eu entrei junto. Eu e o Lucas entramos no rio de peixe-piranha. Sim, gente, eu não tô inventando história, realmente isso aconteceu. Aí, no dia, a gente ficou lá no montinho de terra, no meio da água, e tava lá pescando normalmente. Até que a gente entrou de novo, saiu, fomos lá pra margem novamente. E aí lá, o Lucas ficou mais um tempo. E aí, gente, eu tava quase indo embora, porque eu tava já enjoada de ficar lá só olhando ele pescar. Não tava acontecendo mais nada de bom. Então, o que eu fiz? Eu tava saindo. Quando eu tava saindo, eu olhei pra ele e ele tava entrando num barquinho. E o que eu fiz? Eu desci correndo e tentei entrar no barquinho, só que não deu tempo, infelizmente. Não consegui entrar no barquinho, gente. Mas, gente, olha, o barquinho que ele tinha entrado era pra ele andar pelo rio. E ele entrou lá mesmo. E na hora que ele entrou, ele estava indo pra onde? Pro outro lado. Pro outro lado, na verdade, gente, só tinha apenas... Mano, aquilo lá deveria ter umas 50 cobras. Porque do outro lado do rio, mano, tinha umas 50 árvores, mano. Não tinha nem caminho pra você andar. Porque era muita árvore. Aí, mano, ele foi lá, né? E foi lá pro outro lugar. Ele voltou rápido, né? Mas, tipo, mano... Ainda bem que eu não fui, pelo amor de Deus. Mas eu queria ir, mano. Naquela época eu fiquei chateada. Eu tinha uns 5, 6 anos na época, mano. E essa foi uma loucura, né, que eu fiz na minha infância. Gente, mas eu não sei o que tava na minha cabeça que eu queria me aventurar naquele dia. Na minha cabeça ele tava assim, ó. Olha, eu vou me aventurar hoje
Não tô nem aí pros perigos. Vou me aventurar, não quero nem saber. Nem saber. Não quero nem saber. Eu vou me aventurar, vou brincar. Vou ser aventureiro, vou ser espião, vou ser matadora de cobras. Agora todo bicho tem medo de mim. Porque entrei até num rio de peixe piranha. Segunda vez que eu morri. Então, gente, eu não sei o que passava pela minha cabeça. Que eu era tão doida naquela época. Tão doida, mano. E eu ainda vou fazer um próximo vídeo. Mais vídeos, né? Se eu lembrar de algumas coisas. E eu tenho outra que eu sei também. Loucuras que eu fiz. Mas o resto eu não lembro, assim, se eu fiz mais loucura na minha infância. Mas vai continuar essa série. Essa série vai durar, vai ter pelo menos uns 50 mil episódios. 50 mil episódios, tá? Isso foi boa. Nossa, mano. Terceira vez que eu morri. Ok, tá. Ai, gente, eu sempre é esse. Tá, então bora lá. Jui. Tá. Nossa. Consegui tudo. Ai! Tá, gente. Isso, né, gente? Meu Deus do céu, gente. Eu era tão doida na época, mano. E eu tenho mais uma história com 5, 6 anos, gente. Sim, eu tenho outra história, pessoal da cidade, que é só essa. Não, minha gente. Eu disse que eu tava com cabeça, o parafuso a menos naquela época. Naquela época, mano, eu tava com parafuso a menos, certeza, velho. Não tinha outra explicação. Porque eu estava com parafuso a menos. Seriamente, eu estava com um parafuso a menos. Mas então é isso, né? Tchau, tchau, gatinhos. Tchau, pessoal. Mua.